A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crónica de causas ainda desconhecidas e que afeta de forma generalizada os órgãos, sobretudo as articulações. Estima-se que afeta entre 50 a 70 mil portugueses, muitos deles por diagnosticar e alguns também por tratar. Assunto para falarmos agora com a doutora Vera Laus, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Obrigada por estar aqui connosco. Qual é, afinal, a causa da artrite reumatoide? Muito boa tarde. Na verdade, a causa desta doença inflamatória crónica é ainda desconhecida. Por isso, a base da doença é o processo inflamatório que vai gerar uma série de alterações no corpo, de maneira sistémica, comprometendo muito mais as articulações. Por que é que afeta tanta gente? Na verdade, ela não é uma doença tão prevalente quanto outras, como diabetes e hipertensão. Mas ela pode ser, em pessoas com fatores predisponentes, desencadeada por outro tipo de fatores, como, por exemplo, há alguns fatores que são reconhecidamente influenciadores do despoletar da doença, como o tabagismo, por exemplo, como secundária a infecções virais ou bacterianas. Há alguma carga genética? Na verdade, a artrite reumatoide não é uma doença hereditária. Há famílias... Mas há prevalência, por exemplo, em determinadas famílias? Há uma prevalência aumentada em famílias. Não sendo genética, mas podem ter mais tendência. Sim, com certeza. Digamos que a genética influenciasse 60% dos casos de artrite reumatoide, porém, estes 40% de outras causas também é um número muito significativo. Claro. 50 a 70 mil pessoas em Portugal considera-se um número ainda elevado. Significativo. E há alguma razão, algum motivo para afetar mais mulheres do que homens? Sim, a artrite reumatoide compromete de 2 a 3 mais mulheres do que homens e pensa-se que esteja ligada a fatores hormonais, fatores genéticos que predispõem a este comprometimento. De qualquer maneira, disse há pouco que os primeiros sintomas surgem entre os 30 e os 50 anos. As alterações hormonais acontecem mais próximo dos 50. É verdade. Eu digo, quando falei em situações hormonais, é que as hormonas femininas são diferentes das masculinas. Não que a alteração hormonal da menopausa fosse... Não tem a ver com a menopausa. Apesar da artrite poder comprometer, há um novo pico na terceira idade, e nunca nos esquecermos que ela pode comprometer crianças. Claro, claro. Quando fala que pode ter um novo pico na terceira idade, a que idade? A partir de que idade? Dos 70 a 75 anos. Sim, sim. E a que sinais é que nós devemos estar atentos? Na verdade, a artrite reumatoide é de diagnóstico clínico, é uma doença puramente clínica que compromete com muito maior frequência as articulações, principalmente das mãos, com dor, inchaço e dificuldade de movimento, com aquilo que nós chamamos de rigidez matinal muito prolongada, isto é, uma rigidez dos movimentos após um longo período de repouso. Por exemplo, o dormir à noite. Quando os doentes acordam de manhã, mexem-se muito mal por mais de 1 hora, por vezes por uma manhã toda. Por isso há esse São sinais de alerta? São sinais de alerta, o inchaço e a dor, que são sinais inflamatórios das articulações das mãos, aditivamente de pés, joelhos, cotovelos, por isso, articulações periféricas. E aí, nessa altura, as pessoas devem mesmo consultar o médico? Com 1 semana de sintomas sem melhoria, tomando o medicamento que eu tenho em casa, deve procurar o seu médico de clínica geral e se em 4 semanas, no máximo, não tiver melhoria, procurar um reumatologista. Reumatologista. É uma doença fácil de diagnosticar por aquilo que diz, com esses sintomas, ou nem por isso? Não é uma doença linear. Este quadro clínico que citei é um quadro clínico de livro. Mas pode ser confundido com outros problemas de saúde, portanto, daí que quando fala com esses sintomas, seja 1 ou 2 semanas, mas poderá haver outros
outros sintomas que não serão identificados? A artrite pode comprometer outros órgãos, como a pele, mucosas, pulmões, rins, coração, mas com muito mais raridade, não é? São muito mais, este comprometimento é muito mais raro. Mas de maneira articular é muito mais comum. A grande necessidade que nós temos é de fazer um diagnóstico muito precoce, porque sabemos que se diagnosticarmos muito precocemente, em 3 a 6 meses, o ideal é o menos tempo possível, o tratamento que existe hoje em dia é profundamente eficaz. Por isso, é possível Consegue-se cura nesse caso ou não? Ou só se consegue retardar a evolução da doença? O que nós chamamos é que os doentes entram em remissão. Okay. Por isso, se eu começo a tratar muito cedo, toda a doença com medicamentos eficazes, que não só anti-inflamatórios e analgésicos, esta doença ela vai aquietando, digamos assim, o processo inflamatório vai desaparecendo, nós conseguimos retirar a medicação depois de alguns anos de tratamento e este doente permanecer sem medicação com a doença que tinha. Estabilizada. Mas nunca dizemos que ele está curado. Porque ela pode voltar. Os doentes podem ter mais qualidade de vida se tiverem um diagnóstico mais precoce. Completamente. Eu penso que além de ter mais qualidade de vida, aumentar a sobrevida, não é? Claro. Porque todo o processo inflamatório tem as suas complicações para o aparelho cardiovascular, cardiocirculatório principalmente. Muito obrigada, doutora Obrigada a Vera. nós. Obrigada, boa tarde. Obrigada.